Lucas sempre foi um artista apaixonado, mas nos últimos anos, a chama de sua criatividade parecia ter se apagado. As ruas da cidade, que antes eram seu palco, agora pareciam apenas um cenário monótono, onde ele se sentia invisível. Ele passava os dias pintando murais, mas as cores vibrantes que uma vez o inspiraram agora pareciam desbotadas e sem vida. O reconhecimento que tanto desejava nunca chegava, e essa frustração o consumia lentamente. Em uma tarde chuvosa, enquanto buscava inspiração em uma feira de antiguidades, Lucas se deparou com um espelho antigo em uma barraca empoeirada. O vidro estava manchado, mas havia algo intrigante na moldura ornamentada que o chamava. Ao se aproximar, ele sentiu uma conexão inexplicável, como se o espelho guardasse segredos que apenas ele poderia descobrir. Sem pensar duas vezes, ele decidiu comprá-lo, imaginando que talvez aquela peça pudesse trazer de volta a criatividade que havia perdido. Assim que o espelho chegou ao seu estúdio, Lucas não sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada que desafiaria não apenas sua arte, mas também sua própria sanidade. Lucas posicionou o espelho em uma parede do seu estúdio, admirando a forma como ele refletia a luz de maneira peculiar. Desde o primeiro momento, o objeto parecia pulsar com uma energia própria, e Lucas se sentiu atraído por ele de uma maneira que não conseguia explicar. Nas primeiras noites, ele apenas o observava, impressionado com a maneira como a imagem refletida parecia ter uma profundidade que ia além da superfície. Com o passar dos dias, algo começou a mudar. À medida que Lucas se aproximava do espelho, começava a notar que as imagens refletidas não eram apenas as de seu estúdio, mas também vislumbres de cenários que não reconhecia. Ele viu rostos de pessoas desconhecidas, expressões de dor e alegria, momentos congelados no tempo. As cores pareciam mais vivas, mais intensas do que qualquer coisa que ele já havia pintado. Intrigado, Lucas decidiu começar a retratar essas visões em suas telas. Ele pegou pincéis e tintas, deixando que a inspiração fluísse. Cada pincelada era guiada por uma força que ele não compreendia, e logo suas obras começaram a ganhar vida própria. Amigos e estranhos passaram a admirar os murais que ele criava, mas uma parte dele sentia que a verdadeira essência da sua arte não era sua, mas sim uma manifestação das almas que habitavam o espelho. À medida que sua fama crescia, Lucas se sentia mais distante de sua própria realidade, como se estivesse se perdendo em um mundo que não era o seu. Intrigado, Lucas decidiu começar a retratar essas visões em suas telas. Ele pegou pincéis e tintas, deixando que a inspiração fluísse. Cada pincelada era guiada por uma força que ele não compreendia, e logo suas obras começaram a ganhar vida própria. Amigos e estranhos passaram a admirar os murais que ele criava, mas uma parte dele sentia que a verdadeira essência da sua arte não era sua, mas sim uma manifestação das almas que habitavam o espelho. À medida que sua fama crescia, Lucas se sentia mais distante de sua própria realidade, como se estivesse se perdendo em um mundo que não era o seu. As visões que surgiam no espelho tornaram-se cada vez mais complexas e envolventes. Lucas não sabia se as imagens eram memórias de vidas passadas ou fragmentos de histórias que ele estava destinado a contar. Ele começou a pintar figuras que representavam tragédias e alegrias, capturando a essência de cada alma que parecia clamar por reconhecimento. As cores em suas telas refletiam a dor e a beleza da condição humana, mas cada nova obra o deixava mais exausto. À noite, enquanto dormia, os sonhos se tornavam pesadelos. Ele via rostos conhecidos e desconhecidos, todos observando-o com olhos tristes, como se esperassem algo dele. Essa pressão crescente o levou a se distanciar ainda mais de amigos e familiares. E Lucas percebeu que estava se tornando refém não apenas de sua arte, mas de um espelho que parecia devorar sua sanidade. Mas havia algo dentro dele que ainda pulsava, uma necessidade de descobrir a verdade por trás do espelho e das almas que ele capturava. As visões no espelho estavam se tornando cada vez mais perturbadoras. Lucas começou a notar que, além dos rostos que apareciam, os sussurros se tornavam mais audíveis. Ele ouvia vozes, algumas familiares, outras estranhas, clamando por atenção, por reconhecimento. Às vezes, uma sensação de desespero o envolvia, como se as almas que habitavam naquele vidro estivessem lutando para se libertar,
e Lucas se via como o único capaz de ajudá-las. Uma noite, após um dia particularmente intenso, em que havia pintado um mural que retratava uma tragédia familiar, Lucas acordou em um suor frio. Ele olhou para o espelho e, para seu horror, viu não apenas seu reflexo, mas a imagem de uma mulher que parecia tão familiar. Era sua avó, que havia falecido anos atrás. O desespero em seus olhos o atravessou como uma faca. Ela parecia querer dizer algo, mas as palavras não saíam. Lucas sentiu um impulso incontrolável de gravar a imagem em sua tela. Ele pegou seus pincéis e começou a pintar, mas as cores não saíam da maneira que ele queria. A mulher parecia cada vez mais triste, e a sensação de que algo estava errado só aumentava. Ele se perguntou se as visões eram uma forma de sua avó tentando se comunicar, revelando segredos que ele nunca soube. A linha entre a realidade e a ilusão estava se tornando cada vez mais tênue, e Lucas percebia que o espelho não era apenas um objeto. Era um portal, um vínculo com algo além do que ele poderia entender. Imediatamente, uma sensação de urgência tomou conta dele. Ele precisava descobrir a verdade, mas a que custo? Lucas decidiu que precisava entender a origem do espelho e a natureza das visões que o assombravam. Ele começou a pesquisar sobre a história do objeto, indo a bibliotecas e consultando especialistas em antiguidades. O que encontrou o deixou alarmado. O espelho fora criado por um artista que, segundo a lenda, tinha o poder de capturar almas e memórias, mas a um custo terrível. Aqueles que olhavam para ele poderiam se perder em um labirinto de seus próprios medos e arrependimentos. A cada descoberta, Lucas se sentia mais angustiado. As visões estavam se tornando mais agressivas. Ele via rostos distorcidos, sombras que pareciam se mover de forma independente, e os sussurros se transformaram em gritos desesperados. Em um ato de desespero, ele decidiu confrontar o espelho. Em uma noite sombria, ele se posicionou diante dele, determinado a desvendar o que estava acontecendo. "Por que você me mostra isso?" Ele gritou para o vidro, sua voz reverberando no silêncio do estúdio. A resposta veio como um eco, uma mistura de todas as vozes que já ouvira. "Libere-nos!" sussurraram em uníssono, e Lucas sentiu uma onda de terror e compaixão. Ele percebeu que as almas estavam presas, e ele era o elo que poderia libertá-las. Mas a pergunta que o atormentava era: até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdade? Lucas estava em um ponto de ruptura. As vozes no espelho clamavam por ajuda, mas ele estava consumido por um medo paralisante. Ele sabia que precisava agir, mas como poderia salvar almas que nunca conheceu? Em uma noite enluarada, decidiu que enfrentaria a entidade que habitava o espelho, disposto a sacrificar sua própria sanidade se necessário. Ele preparou seu estúdio, cercando-se de velas e incenso, criando uma atmosfera ritualística. Com o coração acelerado, Lucas se posicionou diante do espelho, segurando um pincel como se fosse uma arma. "Se você quer a minha arte, terá que me enfrentar primeiro", declarou, sua voz firme, apesar do medo que o dominava. Enquanto começava a pintar, as visões começaram a surgir com mais intensidade. Ele viu a mulher que havia retratado antes, agora com uma expressão de desespero. As vozes se tornaram um coro ensurdecedor, exigindo que ele liberasse as almas. Em um momento de clareza, Lucas percebeu que a única forma de libertá-las era canalizando sua própria dor e arrependimentos. À medida que a tinta escorregava pela tela, ele se viu revivendo suas lembranças mais sombrias. A perda, a solidão, os sonhos não realizados. O processo era exaustivo, mas ao mesmo tempo, libertador. Com cada pincelada, ele sentia que estava rompendo as correntes que aprisionavam aquelas almas. Mas a entidade dentro do espelho retaliava, tentando puxá-lo para dentro. Lucas sabia que estava em uma batalha que poderia custar sua vida, mas sua determinação em salvar aquelas almas superava o medo. O confronto atingiu seu clímax quando Lucas, em um ato desesperado, mergulhou a mão na tinta e a pressionou contra o espelho, gritando para as almas se libertarem. Um brilho ofuscante irrompeu do vidro, e uma onda de energia percorreu seu corpo. Ele sentiu os rostos que havia pintado se misturando com sua própria essência, e em um instante, a dor e a tristeza que carregou por tanto tempo começaram a se dissipar.
Com um último grito de libertação, as almas foram finalmente soltas, e o espelho se fragmentou em 1000 pedaços, cada fragmento refletindo um momento de alegria, dor e amor. Lucas caiu de joelhos, exausto, mas aliviado. Ele havia enfrentado seus demônios e descoberto que a verdadeira arte não estava em capturar a dor, mas em transformá-la. Renascendo das cinzas, Lucas decidiu que usaria sua arte para ajudar os outros a lidar com suas próprias dores e memórias, encontrando um novo propósito em sua vida, longe das sombras do espelho.